Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Federal de Juiz de Fora sente-se honrada em recebê-las e recebê-los nesta terceira noite de atividades da sexta semana da FACET. A mesa redonda desta noite tem como tema Ações afirmativas e o desafio da permanência na universidade pública, como resistir. Para participar do debate, convidamos primeiramente a professora da Faculdade e da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Eugênia Portela de Siqueira Marques. A professora é graduada pela Universidade Católica do Dom Bosco em Ciências Jurídicas, em Pedagogia e em Letras. Possui também mestrado em Educação pela mesma instituição e ainda doutora em Educação pela UFSCar. É também membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores. Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFMS. Membro da Associação de Advogados e Advogadas Negros e Negras, desenvolve e orienta pesquisas nas seguintes temáticas: educação para as relações étnico-raciais e currículo, formação de professores e diversidade étnico-racial, políticas afirmativas e identidade negra e comissões de heteroidentificação. Nós convidamos também o professor Gilvan Moreira de Oliveira. É professor do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFJF, onde foi diretor de ações afirmativas nas gestões de 2016 a 2020 e 2020 a 2024. É doutor e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, especialista em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, licenciado em Filosofia pela Universidade de São Francisco, graduado em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da Arquidiocese de São Paulo, coordena o Grupo de Pesquisa em Africanidades, Imaginário e Educação, membro do GT 21, Educação e Relações Étnico-Raciais da ANPED, coordenador do GT de Filosofia Africana e Afrodiaspórica, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, co-coordenador do Instituto de Filosofia Africana do Brasil, membro do Conselho Municipal à Promoção da Igualdade Racial de Juiz de Fora. Seus estudos e pesquisas perpassam os seguintes temas: africanidades, filosofia africana, filosofia afrodiaspórica e imaginário afro-brasileiro. E para mediar a atividade, nós convidamos a professora Milene Cristina Santiago. É professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFJF, doutora em Educação pela UFRJ. Foi pesquisadora do Observatório Nacional de Educação Especial e no Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Realiza pesquisa e extensão na área de formação de professores, inclusão em educação, interculturalidade, currículo e políticas públicas em educação. Atua na coordenação do Grupo de Pesquisa Acessibilidade Curricular e Inclusão em Educação. Nós registramos também a presença aqui no auditório da diretora de Ações Afirmativas da UFJF, a professora Daniele Teles da Cruz. E agora, com a palavra, que assume a condução das atividades, a professora Milene Cristina Santiago. Boa noite a todos e todas. É com enorme alegria que a gente inicia a mesa desta noite com essa temática extremamente importante, ações afirmativas e o desafio da permanência na universidade pública, como resistir. E para responder essa indagação, duas pessoas extremamente importantes, que são referências na temática em discussão, professora doutora Eugênia e professor doutor Gilvan. Então, para não perder muito tempo, né, a gente combinou que o professor Gilvan vai iniciar e logo em seguida a nossa querida Eugênia. Eu passo a palavra ao professor Gilvan. Boa noite a todos, todas, todes. Agradeço o convite para participar dessa mesa, a comissão organizadora, que, em nome da professora Margarete, a toda a comissão organizadora. E é um prazer estar eu dividindo essa mesa aqui ao lado com a Milene, uma amiga, né, amiga aqui da casa, mas uma professora comprometida
com essas lutas de inclusão e diversidade. E a professora Eugênia, uma amiga de longas datas do GT 21 da Amped. Existe um grupo 21 hoje da Amped, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Esse GT 21, quando ele foi discutido a criação desse GT, nós éramos estudantes ainda de pós-graduação, mas participamos da discussão e da criação desse GT, da qual eu fui um dos vice-coordenadores dessa gestão e a Eugênia foi coordenadora desse GT 21, numa gestão seguinte, contribuindo com essa luta junto à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, uma luta que tem uma grande importância para todos nós. Eu vou me prender um pouco ao texto para não fugir, ou para gastar menos tempo daquilo que eu tenho, para que a gente possa aproveitar a convidada, né, de hoje, externa da casa, a grande contribuição que ela tem para essa área. Então, inicialmente, eu diria que uma conceituação mais genérica de ações afirmativas pode incluir todo o programa público ou privado que vise a distribuição de recursos e de oportunidades ou de direitos especiais, dentre esses direitos, os educacionais, a grupos sociais específicos com vistas a um bem coletivo. Nesse sentido, as ações afirmativas para ingresso nos cursos de graduação no Brasil começaram a ser adotadas por algumas instituições de ensino superior públicas na década do ano 2000, por meio da reserva de vagas ou pela concessão de bonificações para estudantes negros e de baixa renda. E dessas primeiras universidades, a Universidade Federal de Juiz de Fora estava, ou foi uma delas, aprovando numa resolução do Conselho Superior cotas na graduação no ano de 2004. Foi a primeira universidade pública localizada no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, das 12 universidades públicas que nós temos em Minas, foi a primeira, e uma das primeiras do país. E penso que essas ações afirmativas que foram adotadas por essas instituições de ensino superior surgiram por influências de alguns movimentos que a gente precisa recordar um pouco. Eu iria lá na marcha dos 500 anos da morte de Zumbi, que aconteceu em Brasília. As entidades do movimento negro organizaram uma manifestação em Brasília em 1995, e aí eu estou dizendo a minha idade, porque eu estava presente, 1995, e dessa manifestação em Brasília, o então presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu a comissão dessa manifestação e atendeu ou se comprometeu a atender algumas das reivindicações que o movimento negro fazia naquele momento. Uma das primeiras medidas daquela presidência da República foi a criação de um grupo de trabalho interministerial. Fernando Henrique, então, se comprometeu, criou um grupo de trabalho interministerial com pessoas de diversos ministérios para pensar políticas públicas voltadas especificamente para a população negra. Não vou falar de todas elas, mas desse grupo de trabalho interministerial foi acatado pelo governo federal uma das reivindicações nossas, que era ter uma representação negra no Conselho Nacional de Educação, e o movimento negro indicou o nome da professora doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que foi acatado pelo governo, é indicação do movimento negro, e a Petronília teve, então, uma grande importância. Foi ela, então, por exemplo, a relatora das diretrizes curriculares nacionais ligada à Lei 10.639. Ela já contou essa história aqui, participando de uma mesa aqui no semestre passado. Então, outra influência, eu acho que foi pelo trabalho, então, da professora Petronília, lá no Conselho Nacional de Educação. Então, nós tínhamos uma representação negra nesse conselho, que foi, então, também ali a Lei 10.639, aprovada ou assinada pelo presidente Lula
no dia 9 de janeiro de 2003, mas uma lei, o Lula assume no dia 1º de janeiro, no dia 9 assina uma lei, quer dizer, em poucos dias, essa lei não foi criada por ele, essa lei vinha sendo construída por várias pessoas e que encaminharam ao Congresso Nacional, mas foi a primeira lei que o presidente Lula assina lá em 2003, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Depois, a 11.645, que reformulou a 10.639, incluindo também história e cultura indígena. Além disso, nós tivemos a Lei 13.409, de dezembro de 2016, que alterou os artigos da Lei 12.711, de 2012, que em 2012 tivemos a Lei Nacional 12.711, que aprovou cotas para entrada nos cursos de graduação agora para todas as instituições públicas do Brasil. E em 2016, a 13.409 incluiu a reserva de vagas para pessoas com deficiência, porque antes era só para pretos, pardos e indígenas. Vem essa lei em 2016, ampliando também para pessoas com deficiências nas instituições federais de ensino superior e nos cursos técnicos de nível médio. Essa lei deveria ter sido revisada após 10 anos, isso não aconteceu em 2022, mas ano passado, em 2023. E, no final do ano, em 13 de novembro de 2023, eu estava lá, presente lá, convidado até, o presidente Lula assina a Lei 14.723, que alterou essa Lei 12.711 de cotas, agora para acesso nas instituições federal de ensino superior, de ensino técnico de nível médio, de estudantes pretos, pardos e indígenas, incluindo pessoas com deficiência, incluindo agora também quilombolas, além de outras alterações que aconteceram nessa legislação. Mas eu acho que a grande influência sobre tudo isso foi o relatório de Durban. Em 2001, aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, a terceira conferência da ONU contra racismo e outras intolerâncias correlatas, e o governo brasileiro, no ano 2000, organizou 16 pré-conferências em preparação à participação brasileira nessa conferência da ONU de Durban. E teve uma grande participação de intelectuais, pesquisadores negros nessas conferências aqui no Brasil, contribuindo para esse relatório brasileiro, que foi, primeiro, antes de Durban, teve uma Conferência das Américas, em janeiro de 2001, que aconteceu na cidade de Santiago, no Chile. Eu também estava presente, representando aqui o Brasil. E lá, nessa conferência em Chile, não se chegou. A proposta era se ter um relatório de todos os países da América, mas não houve acordo. Basicamente, eu lembro de uma divergências com relação a alguns direitos dos povos indígenas que a Argentina e os Estados Unidos não concordavam, que estava naquele documento que a gente propunha naquele momento. E depois, em Durban, teve uma grande participação brasileira, e o relatório de Durban ele propõe que os estados, quer dizer, os países, criem políticas afirmativas reparatórias, especialmente para aquelas populações que sofreram ou são descendentes daqueles que sofreram com a colonização. E aqui, pensando aqui na América, então, a população negra e indígena. Isso está no relatório de Durban, e o Brasil foi signatário desse relatório. Aliás, 2 países não assinaram, Israel e Estados Unidos. O restante dos países, 2 países não assinaram esse relatório, Israel e Estados Unidos. Então, ao Brasil, ao assinar esse documento, ele se comprometeu, então, a criar essas políticas. Então, um ano após Durban, isso em 2001, um ano após Durban, as primeiras universidades começam a adotar cotas ou políticas afirmativas.
primeiras universidades, porque tinham em Durban pesquisadores dessas universidades participando em Durban. Então, nem esperou que o Estado brasileiro pensasse nisso, já foi discutindo isso nas suas próprias universidades. Conforme eu já disse antes, a Federal de Juiz de Fora estava entre essas primeiras que criou cotas naqueles momentos. Então, só que nós tivemos, ano passado, em 2023, várias discussões pensando a reformulação da lei de cotas. Isso porque a lei de cotas de 2012 previa essa reformulação. E tem várias discussões que aconteceram, algumas dessas discussões nós acompanhamos, a Eugênia acompanhou, nós temos um grupo que discute isso, esse grupo ainda não se desfez, nós temos um grupo de vários pesquisadores de várias universidades do país que discute isso num grupo nosso de WhatsApp, e essas discussões eu pretendo talvez trazer aqui, era a minha intenção, apontar o que apareceu comum em diversos documentos ou dessas discussões que vinham sendo feitas pensando nessa reformulação da lei de cotas, tanto do aperfeiçoamento da lei de cotas, quanto para fazer frente às dificuldades que os cotistas enfrentam internamente nas instituições. Como eu vinha acompanhando essas discussões sobre o aperfeiçoamento da lei de cotas, particularmente quando da votação no Senado, porque nós temos um amigo, o professor Kleber Vieira, da Universidade Federal de São Paulo. O Kleber até participou de um curso de formação para as pessoas de bancas de heteroidentificação aqui na Federal de Juiz de Fora, convidado por mim. E o Kleber hoje é um dos assessores, um dos principais assessores no Ministério da Educação, e passou a assessorar o senador Paim, que foi o relator da revisão da lei de cotas no Senado. O Kleber, conhecendo algumas pessoas, convidou que algumas pessoas fizessem essa discussão com aquele relatório que o senador Paim estava montando. Algumas reuniões aconteceram e não sei por que me convidaram, eu participei de algumas reuniões lá nessas discussões, que foi aquele relatório apresentado pelo senador Paim, que acabou sendo aprovado. Porque no Senado, para quem não acompanhou, o relatório que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados Federais, a relatora foi a deputada Dandara, ele foi ao Senado, mas no Senado houve um movimento para tentar destruir aquele relatório que vinha da Câmara dos Deputados, e a Dandara negociou para aprovar aquele relatório, retirando algumas coisas, porque tinha certeza, nas discussões que a gente fazia desse grupo, que as cotas não passariam por conta de críticas que alguns deputados, especialmente do PL, os deputados mais conservadores, haviam apresentado com algumas questões. Uma delas era a banca de heteroidentificação. Então, espertamente, com a orientação dessas discussões, a Dandara tirou isso do que estava no relatório para reformar a lei de cotas e acabou sendo aprovado. Isso foi para o Senado. No Senado, os senadores de direita se organizaram. Foi apresentado 2 projetos substitutivos, tentando destruir aquilo que tinha aceito o relatório da Câmara dos Deputados, mas os Paim soube, com argumentos apresentados no relatório deles, destruir os argumentos que vinham de lá, descaracterizar aquilo que era proposto das duas outras propostas, apesar de que uma delas foi apresentada depois no dia da votação, porque o senador Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ainda insistiu que o texto dele deveria ser votado em oposição ao texto do relatório que o Paim havia ser elaborado e que vinha da Câmara dos Deputados. Então, foi colocado primeiro uma votação, se aceitava o relatório que vinha da Câmara, que o Paim estava reformulando ali no Senado, ou do Flávio Bolsonaro. Claro, o do Flávio perdeu, e ele fez isso novamente agora. Semana passada,
o projeto de cotas para concurso público, né, foi aprovado, e ele apresentou, semana passada, o Flávio Bolsonaro, um outro projeto para que seja votado, tentando destruir, antes da votação, esse relatório que aprova a continuidade de cotas no serviço público. Então, essa discussão está acontecendo agora na Câmara, no Congresso, com relação a cotas do serviço público. Então, dessas discussões, eu diria o seguinte: aconteceram algumas coisas, alguns temas que a gente levantou dessas discussões da reformulação de lei de cotas. A primeira, eu acho que é sobre a discriminação e o racismo. Há uma insistência para que seja mantido a vigilância em relação ao racismo e às práticas de exclusão cultural, principalmente as práticas veladas, que pretendem naturalizar e justificar o fracasso dos estudantes mais vulneráveis. E a outra coisa é a atenção para a necessidade do cumprimento das leis que tratam da inclusão das culturas africana, afro-brasileira e indígena, mais especificamente das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Essa legislação que havia sido aprovada lá atrás. Então, há uma insistência nessas discussões que aconteceram para que essa temática seja incluída em todos os cursos de licenciaturas e bacharelados. E aí eu quero chamar a atenção que o PDI da Universidade Federal de Juiz de Fora, o nosso plano institucional, conseguiu aprovar que uma das nossas ações, tem umas metas lá até 2028, acho, né, até 2028, que todos os nossos cursos de graduação e licenciatura tenham disciplinas ligadas a essa temática. E nós conseguimos fazer com que o nosso PDI, então, avançasse nesse sentido. Agora é um compromisso que não é tão simples discutir isso para a inclusão disso em todos os cursos. Outro tema muito discutido, então, foi esse sobre a permanência. Sobre isso, alguns pontos eram que sejam intensificados projetos e ações da universidade a fim de garantir experiências universitárias mais prazerosas, constituídas por menores dificuldades e percalços, oferecendo elementos de cunho objetivo, material, como também psicoemocionais, que assegurem a terminalidade dos cursos frequentados. Sendo o primeiro ano mais difícil, este deveria ser cercado de cuidados por parte da universidade, que deveria também cuidar de divulgar os auxílios aos quais os cotistas têm direito, contribuindo, assim, por favorecer o processo de afiliação institucional e intelectual dos estudantes. Com essa temática, nós criamos algum tempo aqui, nós apresentamos um projeto que foi aprovado no Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi um programa onde nós tínhamos bolsas destinadas a estudantes a partir do terceiro semestre que acompanhavam didaticamente os alunos do primeiro ano. Isso foi um projeto que funcionou durante um ano e pouco, mas depois houve cortes, né? Depois que o Temer assumiu, com os cortes de verba do governo federal, esse projeto não deu continuidade. Nós esperamos que ele possa continuar, porque esse é um projeto aprovado no Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando nós estivemos à frente lá da Diretoria de Ações Afirmativas, onde nós tínhamos bolsistas acompanhando os estudantes cotistas em todos dos primeiros anos, em todos os cursos, auxiliando nas atividades acadêmicas. Um outro ponto é que sejam fomentadas discussões sobre o funcionamento da própria universidade, por meio de ações organizadas em diversos espaços e entidades universitárias, como grupo de estudo, linha de pesquisa, em modalidades como palestras, seminários, congressos. Além disso, é preciso repensar também as nossas pedagogias que regem o espaço e o tempo universitários. Outro, que seja debatido o problema da evasão, buscando-se investigar os motivos pelos quais ela ocorre, visando a tomada de ações. Que seja elaborado também um plano de ação efetivo para tentar amenizar os efeitos do contraste cultural nas interações sociais dentro do ambiente universitário. É necessário considerar que grande parte desses estudantes
são os pertencentes à primeira geração familiar a frequentar o ensino superior, não possuindo suas famílias o capital acadêmico e cultural que lhes pudesse ser transmitido como herança. Uma outra temática que aparecia nas discussões é sobre esse acompanhamento dos cotistas, pensando nessa revisão das cotas. Então, as discussões lá indicavam a necessidade das universidades realizar atividades de acompanhamento e apoio aos cotistas no processo de inserção profissional, que as universidades tenham uma política de acompanhamento de egressos e que sejam instituídas cotas na pós-graduação. Aqui nós temos, mas não são todas as universidades que têm cotas na pós-graduação, mas era uma temática discutida, que os programas de apoio ao estudante sejam mais efetivos e tornados públicos nas páginas virtuais da universidade, que as políticas de assistência estudantil contemplem também outros aspectos além dos financeiros, que essa questão da evasão da universidade não está ligado apenas à assistência estudantil, não é uma questão apenas financeira, existe a questão do racismo, das violências, né, contra as pessoas com deficiência, mulheres, pessoas trans, essa dificuldade de realizar os trabalhos acadêmicos, por isso aquelas bolsas destinadas a estudantes para auxiliar, e que haja maior divulgação dos serviços que estão disponíveis em apoio à formação acadêmica, por meio de cursos de leitura, escrita acadêmica, curso de informática, etc., que possam contribuir, então, nessas deficiências apresentadas por esses estudantes, e que sejam criadas estratégias efetivas para contribuir na diminuição do desempenho entre alunos cotistas e não cotistas. Quanto à gestão, as discussões apontavam a necessidade de planejamento para garantir os direitos dos estudantes negros, dos trabalhadores e da própria gestão, entendida como partícipe de todo o processo educacional, que a universidade precisa assumir a responsabilidade pela democratização do seu espaço, pelo fortalecimento dessas políticas e contribuir para que essas alcem o status de políticas de Estado. Que a universidade, que essa deve passar por transformação de sua cultura, fazer autocrítica e implementar uma atuação democrática radical, rompendo com estruturas que dificultam as mudanças. A criação de reitorias ou diretorias de ação afirmativa, aqui nós temos, mas não são todas as universidades que têm, então essa temática surgia nas discussões, então a criação de reitorias ou diretorias de ação afirmativas, visando dar melhor gerenciamento ao programa de cotas das universidades e maior autonomia da implementação da política de ação afirmativa. A minha experiência diz que não basta ter essas diretorias e pró-reitorias de ações afirmativas se não tiver uma estrutura física e estrutura de pessoal, pessoas que são formadas ou que compreendam as ações afirmativas, que às vezes você tem pessoas trabalhando, mas que não têm afinidade com essa temática e que dificulta esse avanço nessa área. Então, que seja ampliada a realização de concursos públicos para professores de relações étnico-raciais e que este atue nos diferentes campos de conhecimento. Ou seja, então, aqui também, nesse sentido, em 2001, nós aprovamos uma resolução da Universidade Federal de Juiz de Fora, alterando a metodologia de concurso para entrada aqui, porque a metodologia anterior, ainda adotada na maioria das universidades, você aplica os 20% para cotas para pessoas negras, eram 5% para pessoas com deficiência. No concurso, o concurso normalmente é para uma vaga, nós alteramos colocando no edital. Então, você tem um edital com 30 concursos, a nossa conta é no edital, então a metodologia faz agora com que possam ter professores negros. Até o final do ano passado, entraram 8 docentes negros depois que nós fizemos essa alteração aqui na Lei de Cotas. Isso ter ideia. Alterando em 2021, no final de 2023, já tinham 8 docentes que entraram, docentes negros que entraram na universidade após essa alteração de metodologia. Isso, eu acho que a UFJF peca em passar essas informações que as pessoas acho que não ficam sabendo dessas mudanças que aconteceram
em pouco tempo, mas que várias universidades precisam, talvez, fazer nesse sentido. Que seja ampliada a realização de concurso público, é isso que eu disse, né? A criação de uma rede de ação afirmativa entre aquelas que mantêm as cotas raciais e aquelas que ainda desejam implementar, porque não são todas universidades que têm cotas, eu estou dizendo, para concursos públicos e para, nesse sentido, dessa metodologia e para pós-graduação. Que seja inserido no plano político institucional das universidades públicas os conteúdos de matriz africana. Eu já disse disso, mas eu acho que eu estou repetindo, porque isso é um tema que voltou lá nos cursos de graduação, inclusive nas áreas de exatas, biomédicas, tecnológicas, não ficando restrito à área de humanas. Que a universidade repense os seus processos pedagógicos em consideração às outras possibilidades de conhecer e lidar com o saber acadêmico, demandados pelos estudantes de variadas realidades sociais. Que a constituição de uma comissão para avaliar o processo de ingresso dos cotistas pela política de cotas raciais na universidade também poderia amenizar a burla das outras cotas. Uma outra temática, a última, que apareceu nessas discussões, é essa relação com o governo federal. Então, nessa discussão, se dizia que as políticas de ações afirmativas são necessárias e que, enquanto não se conseguir universalizar o acesso, serão necessárias reservas de vagas para os grupos subrepresentados, como os pretos e os indígenas. Também que o governo federal precisa esclarecer aos estudantes das escolas de ensino médio públicas sobre os seus direitos no que se refere ao cumprimento de lei de cotas. Muitos estudantes ainda das nossas escolas públicas não têm nenhum conhecimento sobre o direito que eles têm de entrar nas universidades como cotistas. Isso achamos que é uma ação que o governo federal deveria assumir, mas aí particularmente eu, Gilvan, acho que as universidades poderiam fazer esse trabalho também de ir às escolas de ensino médio, fazendo essa discussão com esses estudantes. Que as cotas precisam chegar até a pós-graduação e se estender a outros setores públicos e privados para que possa ser alcançada uma igualdade de oportunidades entre pretos e brancos. Necessário também a garantia das condições para o funcionamento com qualidade das universidades públicas. Essa discussão está agora, né, com o pessoal de greve, é porque houve corte orçamentário das universidades, é necessário, então, garantir as condições de funcionamento com qualidade. E isso tudo foi discutido com aquele projeto de reformulação da lei de cotas aprovado, então, no relatório lá em 2023. Então, uma crítica bastante recorrente está ligada ao fato de, aí uma crítica da qual eu particularmente penso, mas alguns colegas defendem isso também, que o critério racial estar submetido ao critério social faz com que menos pessoas pretas consigam acessar o ensino superior. As cotas não são para negros e indígenas, as cotas elas são destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública. Então, a cota não é cota para negros. O problema é que a cota racial ela está dentro dessa social. Isso dificulta pessoas pretas. Eu tenho muito mais pardos entrando, pardos que constituem os negros, mas poucos pretos entrando. Eu não quero fazer essa separação de pretos e pardos, mas há um racismo que incide muito mais sobre as pessoas pretas do que pardas na sociedade. Não sou eu que faço isso, mas isso tem reflexo disso na nossa sociedade racista, e essas pessoas pretas, esses jovens pretos, têm uma dificuldade maior de acessar o ensino superior. Acho o contrário do que aconteceria caso um critério não estivesse atrelado ao outro. Para que possa considerar que as políticas de acesso ao ensino superior sejam justas, é necessário atentar para 3 dimensões da equidade de acesso: a disponibilidade, a horizontalidade e a acessibilidade. A disponibilidade refere-se ao número total de lugares disponíveis e pessoal docente suficiente, bem como as instalações físicas adequadas dessas universidades.
A horizontalidade está relacionada à estratificação, à hierarquia, ao prestígio e à qualidade entre as universidades. É um aspecto mais difícil nesse processo de acesso e também de permanência por variadas razões. Por exemplo, o racismo e o preconceito contra cotistas em cursos como os de medicina e engenharia. Como diretor de ações afirmativas, surgiram várias denúncias de racismo aqui na universidade. A professora Daniele, que está aqui, que é a atual diretora de ações afirmativas, foi a nossa ouvidora especializada em ações afirmativas, tem uma série de denúncias, várias denúncias que ela recebia. Vou dar um exemplo. Uma professora de televisão aqui do nosso curso da Faculdade de Comunicação dizia para uma estudante negra com cabelo black que, para ela ser apresentadora de TV, ela deveria alisar o cabelo, que aquele cabelo não era cabelo para apresentadora de TV. Então, esses casos todos acontecem. Estou dizendo de um que aconteceu aqui na universidade, para não falar de vários outros. A Dani, se vocês conversarem com a Dani, ela vai contar relatos e relatos de denúncias que chegavam até a ouvidoria. Então, isso é uma barreira também, que, muito mais em alguns cursos do que outros, mas que esses estudantes negros sofrem. Então, a questão de se combater esse racismo, esse preconceito, como uma barreira imposta a esses grupos menos favorecidos. Então, o acesso às instituições mais prestigiadas também é prejudicado, tendo em vista que os candidatos cotistas que vêm das escolas públicas, eles vão concorrer com egressos de estudantes de institutos federais e escolas militares tradicionais e que têm reconhecida qualidade, quando não precisam comprovar renda nessas cotas. Então, você tem, em muitos locais, dizendo que estão entrando cotistas, mas não são cotistas dessas escolas públicas estaduais ou municipais, mas são cotistas que vêm especificamente desses institutos federais. Então, ao ingressar no ensino superior, eu estou terminando, tá? Pretende-se a conclusão do curso com sucesso, mas, para que isso ocorra, várias dessas barreiras precisam ser superadas. Não basta apenas garantir o ingresso, é preciso também oferecer as condições mínimas necessárias para que os estudantes consigam se manter financeiramente nos cursos e se sintam acolhidos, escutados e acompanhados em todo o processo. É importante frisar que esse atendimento não beneficia somente ao estudante, tendo em vista que a evasão e suas consequências atingem também a instituição, a universidade e a sociedade como um todo. E, assim, eu caminho para a conclusão, dizendo que não é suficiente estimular, facilitar ou garantir o acesso por meio da reserva de vagas. Ainda que elas sejam fundamentais no enfrentamento das desigualdades raciais e sociais, isoladamente, elas não são capazes de garantir que o estudante recém-matriculado conseguirá chegar até o final do curso e concluí-lo com sucesso, caso ele não receba o apoio necessário para concluir e seu processo de afiliação institucional e intelectual. As políticas de inclusão, particularmente as cotas raciais, para que sejam efetivas, precisam ser cercadas de cuidados específicos e de acompanhamento dos estudantes cotistas logo após o seu ingresso, para que possam vivenciar plenamente a vida acadêmica, especialmente em um momento em que o desmonte de importantes políticas públicas se encontra em curso. Desmonte de políticas públicas que começaram a ter desmontada aquele governo que deu o golpe, depois desse governo fascista que saiu aí desse governo anterior, mas que continua com projetos de vários parlamentares de extrema-direita eleitos no último pleito. Então, eu espero que essa reflexão possa ter contribuído, possa contribuir com a discussão. Obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Gilvan, e logo em seguida vou passar a palavra para a professora Eugênia Portela, só que a gente vai ter que redimensionar. A gente vai ter que colocar a cadeira dela para lá, mas o microfone não chega, então o Gilvan vai ter que trocar de lugar. Deixa eu puxar para cá. Fica aqui mesmo, na lateral. Desculpa, Gilvan.
Vou te pôr de lado, professor. Assim tá bom? Acho que sim. Eu só tenho que ficar meio que virado para ele aqui para a gente fazer assim, né? Porque eu combinei que vai ser assim, né? Nosso combinado aqui vai ser... Vou pegar o... Esse era meu copo? Esse era o... Vou botar os copos também. Ver se eu consigo me comunicar com ele fazendo assim. Daqui você enxerga? É? Beleza, então. Bom, boa noite a todos e todas. Quero agradecer o convite feito, parabenizar a organização. Acho que esse é um edital do ano passado, né? Eu concorri ao mesmo edital e fiz o evento ano passado. E recebi o convite para vir esse ano. Aí estamos com a questão das greves, das paralisações. Também fiquei em dúvida se seria mantido o evento, mas ainda bem que deu certo. Então, agradecer a professora Margarete, ao professor Gilvan, que fizeram o convite. Como o Gilvan disse, estamos aí menos tempo que ele, que eu não fui em tudo esse evento que ele falou que foi aí. Marcha, não sei o quê, conferência. Eita! Então, vocês já imaginam que eu sou um pouquinho mais jovem do que... É nada, acho que é a mesma coisa, só não estava não tive a oportunidade de estar aí nesses momentos. Então, nós fizemos a proposta de fazer essa apresentação. Acho que passaram duas. Isso, as apresentações. Como tem essa gravação, eu faço um pouco aí a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando tranças afro, que a gente chama, ou trança nagô aqui na frente, um óculos vermelho, e estou usando uma blusa com listas branca, azul e verde. Nós temos esse objetivo, então, de discutir a política afirmativa, permanência e como resistir, né? E o Gilvan já faz essa parte inicial, facilitando bastante a minha fala, né? Então, a discussão do conceito de política afirmativa, como que está a questão desse arcabouço jurídico, a própria legislação, o que avançou, o que nós temos pela frente. Então, essa parte você já facilitou bastante para mim, eram os slides iniciais. Então, você pode passar, por gentileza, o conceito de ação afirmativa, pode passar mais uma, público-alvo, mais uma, pode passar mais uma, isso. Aí eu paro aqui nessa parte, porque muitas vezes, e mesmo hoje, quando eu apresento nos cursos que eu trabalho política educacional e relações étnico-raciais, e aí, ainda mesmo o acadêmico que ingressou pela política afirmativa, ele não sabe que tem outras modalidades, né? Então, nós temos várias modalidades de políticas afirmativas, que também varia muito de estado para estado, eu acredito, né? Mas, a partir de agora, com a alteração da legislação, garantir o acesso dos quilombolas, eu acredito que foi um avanço muito importante, mas a política afirmativa em si, o histórico da política afirmativa, ela não está relacionada, elas não foram relacionadas inicialmente ao recorte de raça, cor. Nós temos aí um histórico de outras políticas afirmativas, de público-alvo, como eu coloquei aí, a questão dos ciganos, e quando a gente fala dos ciganos, Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, e Campo Grande, especificamente, tem mais de 350 famílias que têm descendentes ciganos, e é um outro preconceito também, né, por causa da falta de conhecimento
sobre essa população. Então, quando a gente apresenta isso, os acadêmicos ficam assim, nossa, mas tem cigano, né? Então, são públicos também invisibilizados, mas, na nossa realidade lá, vocês devem acompanhar pelas reportagens e própria história, a violência e a invisibilidade, e violência mesmo por causa da luta da terra dos povos indígenas, né? Então, Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado de população indígena. Para pretos e pardos, as políticas afirmativas realmente se efetivaram e o acesso foi mais efetivo. E mesmo em Dourados, na Universidade Federal, quando eu ingresso na educação superior, eu vou para Grande Dourados. Primeiro eu trabalho 8 anos, depois que eu venho para o UFMS, que é Campo Grande. As políticas da reserva de vagas não davam conta de garantir o acesso de indígenas em todos os cursos. Então, há 2 anos, salvo engano, a Universidade Federal, por meio do Conselho Universitário, garantiu, para além das políticas da lei de cotas, uma metodologia para garantir que indígenas acessem uma vaga, para além das políticas de cotas, da lei de cotas, em todos os cursos. Então, a gente vê que é um movimento afirmativo, semelhante a esse que eu fiquei sabendo que vocês fizeram aqui, né, na universidade, para ter essa garantia. Então, esse público-alvo também é importante a gente dialogar, e sempre quando a gente coloca a questão da política afirmativa, nós ainda encontramos resistência. Ainda tem resistência, não é só lá da galera que está no Congresso Nacional, que a resistência deles a gente sabe por que é. Porque, na verdade, sempre teve cota a universidade pública, mas ela teve cota para a população branca e a população que tenha poder econômico, que foi o caso da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou fruto da escola pública, até o meu magistério, eu fiz, na época, o magistério público, e tive que fazer meus cursos da graduação na particular, porque eu não conseguia passar na Universidade Federal, e, na época, só tinha federal, não tinha o EMES, que é estadual. Então, aquela inversão que o próprio Dilma Ristoff fez, que a universidade pública era o espelho inverso, né, da sociedade. Então, na sociedade, os que vieram das escolas públicas paravam de estudar, porque não tinha condições de fazer o nível superior, e os que vinham da particular ingressavam nas universidades públicas, né? Então, acho que não é diferente, a nossa lá, o FMS, também não é diferente das demais. Dentro desse tipo de cotas, então, vocês verificam que tem vários público-alvo, né? Mas nós identificamos que a questão do racismo estrutural e do racismo institucional incomodou quando foram a vez dos pretos e pardos resolverem estudar. Porque como é que ficava, né, aquela coisa a bisavó foi a empregada doméstica, a avó foi a babá da família, a filha continuou cuidando das crianças, e assim sucessivamente. Então, a política afirmativa possibilitou o acesso à educação superior, e, a partir do momento que você acessa a educação superior, você tem mais chance. Não estou dizendo que é garantia, né? Mas a gente tem mais chance. Por exemplo, o próprio estágio, a política de assistência estudantil, a Bolsa PIBIC, a Bolsa PIBIC-AF, que faz com que esses jovens possam vislumbrar e ocupar outros espaços, né, de trabalho, que não seja necessariamente repetir essa história, né, que a gente sabe como é que se efetivou na sociedade brasileira relacionado às pessoas pretas e pardas oriundas da classe trabalhadora, de maior vulnerabilidade socioeconômica. E a minha realidade foi semelhante a isso,
porque os meus irmãos mais velhos, eu sou uma filha caçula de 7 irmãos, os meus irmãos mais velhos não tiveram condições de estudar mesmo, porque tiveram que, com 12 anos de idade, eu tinha 2 irmãos gêmeos, hoje um é falecido, foi policial militar há muito tempo, o outro é aposentado, foi motorista de ônibus, né, por um bom tempo. Mas, com 12 anos de idade, meu pai deu uma bicicleta para eles e falou: vocês vão arrumar emprego, porque aqui eu não tenho como ter mais alimento para vocês. Então, essa é a realidade de muitas famílias, né? Foi a realidade e é a realidade de muitas famílias, e hoje a gente ainda encontra, chegando na universidade, pessoas com mais de 24, 27, 28 anos, fora daquela faixa etária prevista de ensino médio, e mesmo assim é o primeiro da família a chegar na universidade. 28, 30, 32, que são alguns acadêmicos que eu encontrei na minha trajetória. Por gentileza, pode passar mais uma. E aqui eu acho interessante discutir um pouco a questão da política afirmativa e a questão da universalidade ou da focalização, porque o princípio da igualdade continua sendo muito apontado por aqueles que acham que não precisa diferenciar, porque nós somos todos iguais, né? E a Constituição Federal, ela preconiza esse princípio da igualdade, mas é uma igualdade formal, não é uma igualdade que se materializa, né? E ela não se materializa, por exemplo, quando nós temos, na realidade do meu município, mais de 9.000 crianças fora da educação infantil, né? Ao passo que crianças com 4, 5 anos, como eu tenho uma neta de 5 anos, que já lê e escreve, mas ela está em uma sala de aula, numa escola particular, com 12 crianças na sala, praticamente completamente diferente da realidade de outras crianças. Então, é um pouco aquele vídeo do Corrida por 100, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, quem não assistiu eu recomendo, tem no YouTube, que, se não for por meio do princípio da equidade e das políticas focalizadas, nós não vamos resolver essa situação. E, mesmo assim, ainda está lento, né, Giovana? Quando você coloca que, olha, acessaram X professores, né? Quanto tempo leva para quem está na graduação terminar a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado e começar a fazer o concurso público? Então, a lei de cotas está em 2012, 2013, nas que não tiveram a implementação antes. 2013, muita fraude. 2014, um monte de fraude. 2015, muita fraude, porque não tinha as bancas de heteroidentificação. Então, para mim, foi 2018, quando as bancas efetivamente começam a dar um basta na farra que tinha relacionada à autodeclaração e sem as bancas a aprovação. Então, é recente, nós teremos aí um bom tempo ainda para que esses profissionais ocupem, né, as universidades nas diferentes vagas. Daí a gente dialogar sobre o princípio da equidade, que é o princípio que realmente vai fazer com que o direito chegue ao sujeito, né, para quem a política foi pensada. Pode passar mais um? Pode passar esse também, que acho que tá. Aí é um quadro, acho que vocês já tiveram oportunidade de ver, a discussão de igualdade, de equidade, que eu acho que for bem representado aí, que não é tirar direito e nem tratar de forma diferenciada para prejudicar o outro, mas para adequar, para que realmente todas as pessoas consigam acesso à educação, aí no caso é só uma imagem. Mais um. Ou quando você fala num processo seletivo como esse, né, para que essa seleção seja justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame, por favor, subam naquela árvore, né? Muito difícil você encontrar ali alguns sujeitos capazes de fazer essa prova, né, e ser aprovado.
Mas a política afirmativa também, principalmente quando a gente encontra pessoas que resistem e são contrárias, a gente começa a falar de outras situações. Às vezes eu faço cursinho de formação para professores que vão fazer o concurso para a rede municipal, o processo seletivo, e eles, as que não são sujeitos da política afirmativa, geralmente falam nas bancas, né, nos processos seletivos, nas aulas que eu ministro, a revolta delas, né? Por que tem que ter? Como se, a forma como o professor Gilvan explica, que não tem a reserva majoritariamente garantida para pretos. A gente continua tendo um acesso ainda, principalmente na disputa com os institutos federais, e essa cota dentro da questão social, né? Então, fica parecendo que a gente anda na universidade e encontra realmente um monte de pessoas pretas, né? Dependendo do curso ou setor que você vai, a faculdade que tem, você é 1, 2, se tiver, se for aprovado. Mas nessa discussão, as mesmas professoras que comentam ser contrárias, aí eu digo, olha, então vocês também deveriam discordar de aposentar antes do que os homens. Por que vocês têm que aposentar mais cedo? Vocês são mulheres? Isso é o quê? Não é tratamento diferenciado? Para que você tem carteirinha do cinema? Para que você paga diferente? Então, rasga sua carteirinha. Por que você tem que ser tratado diferenciado de outro servidor público? Porque não é professor. E aí a gente cria uma grande provocação no sentido de dizer que a questão ainda que reflete é o racismo estrutural e institucional. Pode passar. Bom, aí tiveram outros exemplos de políticas afirmativas, que eu não vou me ater a muitos. Pode passar mais um? Mas eu acredito, mais um. Eu acredito que a reserva de vagas no ensino médio e superior, né, nas escolas agrícolas, na veterinária, para os filhos dos agricultores, que existiu em 1968, e não era para preto e pardo, mas ninguém questionou, ou quando você fala, as pessoas ficam admiradas de saber que teve esse tipo de lei em 68 no Brasil, né? E não foi especificamente com recorte racial. E aqui eu acho que eu também não preciso me ater, porque só falta um pouquinho o Gilvan ter colocado a questão da década de 90, o quanto foi profícuo a Conferência de Duba, o quanto foi profícuo a pressão do movimento negro, né? Quando a questão mesmo da indicação da Petronilha, mas para a gente dizer que nós que nascemos, eu nasci em 64, então, quando eu nasci, a galera estava lutando pela democracia. Eu não vivenciei, eu cresci vendo algumas situações que depois a gente vai lembrar só mais para frente, né, como o sumiço dos vizinhos, coisa que quando criança a gente não entendia muito, depois você vai compreender o que ocorria, mas também a gente tem que levar em consideração que, para ter a democracia, porque pessoas lutaram e morreram por ela, e para ter hoje a política afirmativa, para nós estarmos hoje aqui falando sobre isso, outras pessoas lutaram, né, como o Gilvan falou que ele teve lá no início, e que continuam lutando, para vocês compreenderem que, para nós, professores negros e negras, que somos militantes, porque nós não deixamos de ser, é bastante árduo, né? Porque se nós não decidirmos fazer o curso preparatório para os meninos do ensino médio, ninguém faz. Se a gente não aproveitar e pegar todos os PIBIC da vida para fazer PIBIC AF, para ter alunos negros e indígenas, não são todos que estão animados para isso. Se a gente não ficar cuidando o edital para ver se não há uma forma do racismo institucional burlar, seja por meio de avaliação, por exemplo, em mestrado e doutorado, também não ocorre o acesso.
Então, a gente luta sempre, né? Não é porque nós passamos no concurso que somos os professores da universidade aqueles que decidem lutar. Vamos, né? Vamos colocar os pingos nos is, e eu respeito também quem não quer vir para a luta, mas, na verdade, que a gente também, no meu caso lá, a gente convive com alguns professores que nem se identificam como negros, né? Então, aí fica uma luta dos de sempre. Esses de sempre continua sendo a galera da encrenca, e que se é mulher negra, então, aí sim, né? E eu com 1,80 m piora bastante, né? Se eu abrir a boca, a pessoa já fica com medo de mim, sem eu nem falar. E aí, quando você fala que vai para o embate, que questiona reitor, questiona assistência estudantil, questiona a banca, participa online das bancas, pede para os recursos serem presenciais. Então, você luta por direitos de janeiro a janeiro, né? Mas você não é vista dessa forma, né? Até entre os seus pares mesmo, você é vista como a encrenca, né? Vem de novo, vai falar. Então, a gente faz pesquisa, ensino, extensão, que é o tripé, e a gente faz militância. E a gente sofre junto com nossos estudantes. E chega até nós casos de racismo, e chega até nós casos de depressão, e chega até nós os casos daqueles que desistem de lutar. Então, é muito árdua a tarefa de nós continuarmos lutando pela política afirmativa. Mas vale a pena. No final, eu conto por que vale a pena e por que eu acredito ainda. Pode passar. E aí a gente teve uma pesquisa, 95, salvo engano. Eu acredito que, além de todas esses avanços e esses aspectos positivos, eu acho que foi mesmo desnudar um pouco esse preconceito e esse estereótipo referente ao nosso pertencimento, porque, na verdade, nós não tivemos o direito de nos reconhecer como pessoas descendentes de África, né, de nossos descendentes africanos, por causa dessa diluição do nosso pertencimento racial, né? Então, quando você vê uma pesquisa que apresenta mais de 135 formas da pessoa se autodeclarar, você vê o quanto que esse Estado, a escola, a educação, não permitiu a nossa identificação e o nosso fortalecimento identitário. Pode passar. Antes, então, do IBGE determinar 5 cor-raça, nesse histórico de pesquisa domiciliar apareceram essas aí. Vê se vocês se identificam com alguma. Pode passar. Pode, mais um? Mais um também. Isso. Dá uma olhada aí se você consegue se identificar com alguma dessas cores aí. Na verdade, o quadro ficou pela metade, mas se vocês pegarem essa pesquisa, ou eu posso depois mandar para o Juvan, vocês... São 135. 135. Né? Então, eu vejo que a política afirmativa, ela também teve esse papel da pessoa se identificar, né? Se autodeclarar, se identificar, afinal, quem eu sou, né? Qual é a cor do povo brasileiro. Aqui tem um que aonde que está ali? Jambo, nessa. Aqui, Morena Clara Jambo. Morena Clara Jambo. Tem um que eu acho muito engraçado. É difícil de dizer, né? E moreno pálido, cor de cuia. Cor de burro quando foge para acabar. Bombom, né? Aí a gente tem o jambo, né? Esse jambo tem uma história que a minha mãe, ela dizia que
quando ela era jovem, na Bahia, né? Minha mãe veio de Oliveira dos Brejinhos, do interior. Ela dizia assim: eu namorei um moreno lindo, um moreno cor de jambo. Depois ela casou com meu pai, que era um negoaço, né? Mas eu cresci querendo conhecer um moreno cor de jambo, né? Porque criança você fala e a criança fica: que cor que é um moreno cor de jambo, né? E aí, depois, já na adolescência, tinha um pé de jambo na minha casa, aí que eu fui entender que jambo era uma planta, e tinha um fruto, mas o da minha casa ainda era amarelo. Eu falei: gente, que cor mais horrível, né? Eu não conhecia o jambo, o escuro, então depois eu fui entender que a cor de jambo que a minha mãe falava deveria ser, com certeza, um homem negro, né, com uma cor específica que ela achava interessante. Pode passar. Mas, para nós, não há dúvidas da existência do racismo estrutural e da necessidade da alteração dessas políticas públicas, justamente quando o IBGE traz, em 2010, e eu não acredito que, dependendo dessas profissões, tenha mudado tanto, não, se a gente pegar isso aqui e olhar 2020, né? Então, quando eu falo para os nossos acadêmicos, né? Tira a lente da colonialidade, né? Tira essa lente aí de que você fica defendendo o princípio da igualdade, mas e aonde estão as pessoas negras, aonde estão as pessoas indígenas? Quando você anda, quem que você vê? E quando você vê aonde? Em que espaço? Só isso. Depois que você fizer isso, ok, aí a gente volta aqui para achar um outro jeito de construir, de reconstruir esse país. Ok. Ela teve também essa possibilidade de dizer: não, eu não só, por parte de alguns da sociedade, não, eu não só não concordo que pretos e pardos, deficientes indígenas tenham um tratamento diferenciado, como também ainda vou além. Eu vou dar um jeito de burlar e fazer tudo o que for possível para ocupar a vaga, né, por meio de direitos do que estão propondo a eles. Então, nós tivemos período de muitas denúncias, pode passar mais uma, pessoas autodeclarando preto, pardo, indígena, né, reivindicando a vaga, não tendo nenhum tipo de características fenotípicas, pode passar. A nossa universidade, na época eu ainda não estava, eu vim para o FMS em 2019, mas 2020, quando saiu essa reportagem, já foi mesmo devido aos processos que começaram 2015, 16, 17, 18. Então, é um estado ruralista, é uma universidade que, historicamente, atendeu a classe, a elite da sociedade sul-mato-grossense, e, mesmo assim, nós fomos uma das que foi campeãs de denúncias, né, relacionadas às fraudes, não só relacionadas às cotas raciais, mas também à renda, né? Renda, o pessoal também escondeu, conseguiu burlar a renda para poder entrar nas cotas. Aí nós tivemos um caso, essa escola é uma escola muito famosa lá, no ensino médio e cursinho, e autodeclarando indígena. Então, foram alguns casos que eu trouxe. Também é bom dizer que, se for no Paraná, os caigangue têm uma cor clara, mas não é o caso nosso, que os nossos indígenas lá têm a pele escura, não tem a pele não preta, mas não tem essa pele, a pele parda, né? Não tem essa pele tão clara. Ok, pode passar. Acho que aí eu vou falar um pouco também, lembrar do Frei Davi, né, do Educaf, que também denuncia muito e atua lá na questão das políticas afirmativas. Pode mais uma, acho que aí eu vou... você falou do concurso público, né? Esse aí foi um caso... Ai, Jesus! Foi de Juiz de Fora. Vocês conhecem? Vocês sabem quem é? Mas esse foi demais, né? Foi assim... passou no Fantástico, ficou conhecido esse caso aí. Mais um para entrar no concurso. Pode passar. Aí,
Mais um, pode ir indo. Isso. E aí eu acho que eu entro na fala, meu tempo aí, né? Não, tá bom, não, mas nós temos que... Fala o tempo aí para mim. Tá bom. Nós temos o PNAES, então, que é o crescimento do ingresso de estudante no ensino superior, impulsionado pelas políticas públicas, né, considerando o sistema de reserva de vagas, teve como resultado uma alteração no quadro do perfil discente universitário. Então, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, nessas últimas décadas, tem verificado como que negros, indígenas, quilombolas, né, a presença dos acadêmicos depende de outro tipo de olhar da universidade, né, para garantir essa permanência por meio da criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ok? Com o intuito de garantir recursos e desenvolver ações para a permanência de estudantes de graduação em cursos presenciais de instituições federais de ensino superior, o programa foi institucionalizado no formato de lei por um decreto, né, do presidente da República em 2010. Essas ações subsidiadas pelo PNAES articulavam ensino, pesquisa, né, e extensão, assim como o apoio dos estudantes, com foco na diminuição da repetência e evasão. Até fazendo esse slide, enviei para as colegas que pesquisam, e a gente está aí com 2 editais abertos, para saber sobre a evasão, né? Se a gente tem já estudo da evasão, em que período que teve evasão, quais cursos há mais evasão, mas a permanência ela vem a ser recente às pesquisas realizadas a permanência. Nós ficamos trabalhando muito com acesso, depois as bancas de heteroidentificação, e, a partir do PNAES, então, as universidades começam a ampliar a política interna. Mais um. Pode passar mais um também? Mais um. Isso. Nós gostamos muito da nossa da professora da Federal do Recôncavo da Bahia, Diane Brito, que ela trouxe essa discussão sobre a permanência material e a permanência simbólica, né? Que essa permanência material ela é importante porque envolve a bolsa, envolve o restaurante universitário, tudo que a biblioteca, tudo que possibilita o acadêmico a ter acesso e se manter na universidade. Mas a Diane também falou para a gente da permanência simbólica, né? Que essa permanência simbólica também é muito importante a universidade pensar, que é o pertencimento. Na verdade, existe uma cultura acadêmica. E nós, professores que estamos na universidade, pró-reitores, né, os próprios servidores administrativos, a gente acha que esse acadêmico chega dominando todos esses códigos da cultura acadêmica, e não domina. E não é aquela atividade de apresentar todos os programas, pró-reitor, não sei o quê, aquela recepção no início, que não sei se vocês fazem aqui, mas toda universidade faz, que vai garantir, né? Que vai garantir com que esse perfil que chega até a universidade dê conta. Daí, muita desistência nas séries, semestres iniciais. Então, essa permanência simbólica perpassa também pelo pertencimento. Eu tenho feito críticas na universidade, porque desde quando adotou, depois da pandemia, as bancas são online, só os recursos que passaram a ser presenciais, quando muito questionados pela banca, mas ninguém vê ninguém. Então, esse acadêmico ele entra pela política afirmativa e, dependendo de onde ele vai ser 1, ele vai ser 2, ele vai ser o único com a sua cor, o único com o seu cabelo, que daí vem a professora dizer que não vai poder ser repórter com esse cabelo desse jeito. E isso acontece mesmo, não acontece só que não. Acontece
o olhar diferenciado, dependendo da turma que você se insere. Para nós lá, é muito tranquilo você identificar a galera pelo jeito de se vestir, né? Como se comporta. Por exemplo, eu dou aula na Faculdade de Educação e esse semestre eu estou dando aula na Educação Física. Aí o prédio fica do outro lado, longe da Faculdade de Educação. E a hora que eu chego, eu identifico meus acadêmicos. Eu sei quem é da Educação Física e eu olho, eu sei quem que é da Artes. Eu adoro dar aula na Artes, né? Também. Agora, que daí já é aquela galera descolada, você olha assim, a galera vai com umas calças mais legais, tal, tênis pintado, eu fico lá só curtindo a galera. Agora, que se você vai lá para o lado do curso de Direito, nada contra, eu fiz Direito também, mas é aquela galera que já tem certeza que é advogado, que vai ser juiz promotor. Já é um pessoal que vai mais... Até porque a própria profissão depois vai exigir, vai no fórum, tem que ir com terno, aquela coisa da colonialidade que nós herdamos. Então, essa permanência simbólica ela é muito importante, né? E aí é muito importante para os acadêmicos não brancos, não negros, né? Os acadêmicos também compreenderem e ter esse acolhimento. Se a pessoa vem de uma comunidade quilombola, né, e vem com as suas características, ainda cai dentro de Campo Grande, que é uma cidade que o pessoal está pagando a Hilux, mas acha que é rico, vai passar por resto da vida, deve o Serasa, mas, assim, se você sai para a balada, você fala, pelo amor de Deus, o povo que tem dinheiro, mas não tem, não. Mas a galera se apresenta bem, né? Então, você vê um espaço difícil mesmo de você se sentir pertencente, né? Daí a importância do que a Diane fala da permanência simbólica. Pode passar. Da questão do pertencer ao grupo, né? Mais um. Pode passar mais um. Acabou aí, né? Isso. Então, assim, eu vejo que essa permanência, principalmente a permanência simbólica, que é também uma estratégia por meio dos núcleos, seja o grupo de estudo, seja o núcleo NEAB ou NEABI, né? Cada universidade tem de uma forma, um jeito, mas quando você atua e realiza esses encontros, com a nossa ancestralidade, para nós, a questão da comida está muito ligada aos nossos encontros, a questão da alegria. Então, quando eu fiz, esse ano, a afro-recepção, foi quase em abril, porque até março ainda tinha processos seletivos, né? Fazer a afro-recepção e convidar os professores e os servidores, os técnicos administrativos, para recepcionar os calouros pretos e pardos, mas foi um convite aberto, não era exclusividade, né? Podia ir todo mundo. A galera da Batalha de Rima, a gente tem slam, por isso cheguei e fui olhar ali, convidamos os meninos para irem. Foi muito importante você se ver, né? Então, tinha um professor da medicina, mas tinha um professor da medicina, tem um professor da administração, tem um professor da psicologia, né? Eu fazer uma mesa e depois conseguir colocar todos os servidores administrativos para dialogar com essa galera, foi muito importante. Isso é um movimento, né, de afirmação, de pertencimento e de fortalecimento da identidade. Então, eu vejo assim que nós somos maioria na sociedade, mas não somos maioria no espaço de poder. Mas, para nós que chegamos, nós temos esse compromisso de cada vez trazer mais e trazer outros. A experiência que eu tenho da minha passagem pela UFGD foram dois acadêmicos.
que está nesse artigo, depois, se vocês quiserem ler, que é de uma dissertação que eu orientei lá, o acesso à educação superior e o fortalecimento da identidade negra. Teve um acadêmico da educação física, ele tinha, quando ele terminou o curso, 4 anos, 33 anos, então entrou bem também fora da idade. Ele tocava num grupo de pagode e jogava futebol. E ele entrou para fazer educação física para, tipo, vou passar a hora aqui, vou continuar. Ele entrou os primeiros 15, 20 dias, ele não pigarra muito para as coisas que eu falava, um pouco de resistência, e gradativamente ele foi se modificando e se curando, porque preconceito e racismo marca muito a gente. É uma mágoa, há pessoas que conseguem se curar rápido e tem pessoas que levam a vida toda, né? Porque é muita coisa, desde o primeiro dia de aula, quando as pessoas não querem fazer trabalho com você, quando coloca os apelidos, na adolescência, que você ia nas brincadeiras, ninguém queria te tirar para dançar, o seu cabelo, no caso das minhas irmãs mais velhas, elas alisavam o cabelo hoje tem vários produtos, hoje o mercado, o capital não é bobo, né? Então, hoje ele tem sabonete para pele negra, né? Creme, não sei o quê. O capital é esperto, né? Mas, para aquela época, tinha um produto que chamava Enemaru. Hoje tem esse produto, mas ele é adequado. Esse Enemaru, ele era à base de soda cáustica. Então, elas passavam no cabelo, o cabelo ficava liso, mas a cabeça ficava cheia de ferida. Então, eu cresci vendo aquele sofrimento, né? Mas que, se não fosse daquela forma, aquela tentativa de você se encaixar naquele perfil, não tinha outra vivência, porque éramos uma família negra, mas para a realidade, como meu pai era ferroviário, né, tinha um diferencial no salário, né, tinha o tipo de se vestir, a gente acabava frequentando um pouco alguns lugares, e daí essa negação do seu corpo, do seu cabelo, marca muito a nossa família. A minha irmã mais velha vai para o movimento negro, a do meio fica até 1 ano fora da escola, porque aí os meninos xingavam, ela batia nos meninos, a minha mãe vai e tira ela da escola. Você vê, ela que ainda paga o pato, né? E eu que já pego um outro período, tanto do fortalecimento da minha irmã, no movimento negro e magistério, que, de certa forma, me blinda em alguns aspectos dessas questões. Então, assim, a minha presença numa universidade federal, tinham vários alunos que nunca tinham tido uma professora negra. Então, daí o significado da importância, quando a gente fala da visibilidade, do concurso, de chegar, de acessar. Ele fez o PIBIC comigo, o PIVIC, parou de jogar o futebol, que não ia virar em nada mesmo, lá para a minha região, não vira muita coisa. Mas, muitas vezes, quando tinha atividade na universidade à tarde, ninguém era parado pelo vigia da universidade, mas ele sempre era, porque mudava o terceirizado, não conhecia ele, então sempre ele era, ou na entrada ou na saída. Perguntava se ele estava roubando a bicicleta, perguntava. Então, assim, eu estou falando coisa de 2011. Estou falando coisa de 2011. Então, assim, para vocês compreenderem o quanto que, mesmo quando chega nesses espaços, o racismo estrutural, institucional, ele é perverso e ele continua ali, né, gradativamente magoando, machucando e dificultando esse fortalecimento identitário. Hoje, nesse artigo, aparece o nome dele como Andrei, que a gente colocou o nome fictício,
Mas a gente sai da universidade, ele cursando, faz o mestrado comigo. Hoje ele é doutorando, do professor Reinaldo, e passou no concurso da Guarda Municipal. Então, ele é coordenador de formação da Guarda Municipal, né? Mas, mesmo na Guarda Municipal, ele me ligava quase pirando por causa da perseguição aos indígenas. Então, ele me falava, ó, lê isso aqui, professora, o que eles estão falando aqui no WhatsApp. Então, é uma luta eterna, né? E aí eu falei, é isso, se você quer ficar, vai ser assim, mas não adoeça, porque se a gente não se cuidar, a gente acaba, no fim, adoecendo de ver tanto sofrimento. E a outra acadêmica, hoje ela é coordenadora de uma escola pública perto de Campinas, que agora eu esqueci o nome, Videira, acho que é Videira, que é uma cidade que tem um poder aquisitivo. Videira? Não, acho que eu confirmo. Que fez a diferença também a minha presença na universidade, com o fortalecimento identitário, com o NEAB, com as ações que a gente fazia. Nesse artigo aqui, eles narram muito como é que foi esse se auto-identificar e se manter, né? Sou negra, sou negro, levar para a família essa compreensão. E a primeira atividade que ela fez na escola, quando ela passou no concurso, a coordenadora pediu para ela fazer Papai Noel para colocar nas salas. Aí ela fez vários Papai Noel, colocou na sala, mas todos Papai Noel preto, né? Aí, quando a coordenadora e a diretora chegou, quase tiveram troço. O que é isso? E agora? Bom, agora eu passo nas salas e converso com as crianças, converso com todo mundo, mas esse é o Papai Noel de muitas crianças que a gente tem aqui na escola, né? É desse jeito. Então, assim, a coragem, lógico, que quando ela me contou, eu não pensei que ela tivesse essa coragem de fazer isso, mas que a gente acredita que, por meio dessa nossa ação, da luta, do fortalecimento identitário e do estar junto, a gente consegue gradativamente ir rompendo com essa estrutura que não é fácil de lidar. Mas a gente resiste por meio do acesso à educação, a gente resiste por meio da participação dos grupos de estudo. O que eu vejo é assim, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha que ir para a biblioteca copiar, porque não tinha livro para todo mundo, e às vezes eu não tinha dinheiro para pegar o livro na biblioteca, porque era particular, como eu falei para vocês. Então, acabava que a gente estudava bem mais, porque eu chegava lá no sábado à tarde, ficava o sábado à tarde copiando para levar para casa o que ia cair na prova na semana seguinte. Primeiro, meu curso foi um curso de letras com língua inglesa. Hoje tem muito acesso. Hoje tem acesso a tudo. Os livros estão em download. Tem muito acesso. Tem muito, mas também tem muito acesso a outras coisas que tiram a gente do foco, né? E jovem, eu sei como é que é. Eu também fui jovem, é muito bom, né? Mas aí eu acho que a participação nos grupos de estudos, a ação coletiva, os diretórios dos centros acadêmicos, que também, de certa forma, ficaram desarticulados, com menos força do que da nossa época, mas que eu acho que agora começa a haver. Nós estamos vendo a palavra quilombar. Esses meninos da rima, da batalha de rima, do slam, vieram para o nosso grupo de pesquisa e criaram os grupos Estudos Anticoloniais e colocaram esse no título, Venha Quilombar. Eles fazem um convite e vão para dentro da universidade estudar. Nós estamos falando de aquilombar e os povos indígenas estão falando de aldear. Isso é uma política nacional, né? Como eles têm se organizado. Não sei se vocês ouviram ontem, o Edson Caiapó esteve aqui, né? Fantástico. A ocupação dos espaços de poder. Essas ocupações do espaço de poder não precisa ser o poder macro, todo tipo de espaço de poder. A nossa presença ela tem que estar. Ocupar espaço também dá trabalho, né? Dá trabalho, principalmente quando não é remunerado. Mas tem o Grêmio,
tem a Associação de Pais e Mestres, tem a Associação de Moradores, tem a igreja, tem aonde der para inserir, tem que inserir, dá trabalho, mas é um espaço que gera essa visibilidade e o agir coletivamente. E quando a gente fala no que o Gilvan coloca aí, quem nos representa? Quem que nos representa? Nós continuamos aqui embaixo sendo esmagados, mas quem faz a legislação são colocados lá por nós mesmos. Ah, mas aí o jovem, eu não gosto de política, eu não quero discutir isso, eu não quero nem saber. Enquanto a gente disser isso, a galera que quer saber está indo e se dando bem, né? Então, essa já é algo que a gente precisa cada vez mais pensar, se dispor a participar, ou se você não quer participar, apoie alguém, né? Porque não é possível que a gente continue sendo mais de 55% dessa população e você olha para aquele Congresso Nacional branco, rico, e o poder na mão deles para fazer o que continuam fazendo conosco, inclusive querer tirar a política afirmativa, né? O foco e o planejamento, o letramento racial. Você não discute e não defende direitos se você não tiver conhecimento, né? Então, o letramento racial e a gente compreender a questão do pacto da branquitude, né? Há um pacto, que é o livro da Cida Bento, não sei se vocês já leram, mas se tiver a oportunidade de ler, ele tem para download, se der para comprar, ajuda a autora, mas quando dá para comprar, tem para download. Para a gente ter essa compreensão. De um lado, está quem colonizou, explorou, enriqueceu e continua usufruindo dessa realidade. Do outro, é a galera que continua lutando. Não é fácil, mas a gente tem que ficar junto, tem que se fortalecer, mas compreender que é possível, por meio do acesso à universidade, por meio do agir coletivamente, por meio de ter o seu planejamento, o seu foco e saber o seu valor e buscar você chegar. A gente depende muito dos outros, claro. Eu não sou quem eu sou se não fosse pela minha família, né? Então, eu tive todo o apoio por causa da minha família e também tive o apoio por ter um relacionamento há 35 anos com uma pessoa também que acreditou e que me apoia até hoje. Para nós, mulheres, faz muita diferença, porque para nós, mulheres, tem a exigência e o que se espera de casar, aí tem que ter filho, aí tem que dar neto, porque os vós querem filho, querem os netos. Só que depois que isso acontece, né, meu povo, a gente sabe muito bem que não tem uma rede, não tem um apoio, para a mulher se torna bem mais difícil. É só olhar o CNPq produtividade. Quem é que tem as maiores bolsas? 70% homens brancos, né? A gente tem a resposta acadêmica também, né? E seguir em frente. E dizer que eu teve o doutorando ali do Gilvan, que eu conheci na entrada, parabenizá-lo, e dizer que é isso, né? Em breve, eu quero aposentar logo, né? Gilvan também não vai ficar para a semente aqui, né, Gilvan? Que vocês participem, que vocês tenham êxito, que vocês acreditem no valor de vocês, né? E que consigam realmente ocupar todos os espaços e que tenham forças para enfrentar esse racismo estrutural e institucional e esse pacto da branquitude. Mas nós somos filhos, netos, nossos antepassados não foram escravos, nossos antepassados foram reis e rainhas, foram homens e mulheres livres, com beleza, com conhecimento, com alegria, e é por isso que nós devemos continuar e seguir e alcançar todos os espaços que nós desejarmos alcançar. É isso, muito obrigada, boa noite, desculpa por ter prolongado tanto.